Castilho, a gente está aqui para falar de passado, presente e futuro do GP do Brasil. Inclusive, você viveu o GP do Brasil no Interlagos Antigos, de 8 quilômetros. Você viveu o GP do Brasil em Jacarepaguá, no nosso extinto, saudoso Jacarepaguá. Mais recentemente, agora desde 1990, nesse circuito reformado. Mas eu quero começar falando sobre o futuro. Muito está se falando aí. Hoje, dia que estamos fazendo essa live aqui, saiu uma notícia relacionada ao Tamas Rohone, que é o promotor do GP do Brasil, dizendo que a corrida será realizada em novembro, com o público. O que há de concreto sobre a realização do GP do Brasil de 2020? Bom, a gente está aguardando a divulgação ou a definição do calendário que incluirá algumas das provas que foram adiadas. Não sei quantas, não sei quais, né? Então, isso possivelmente poderia alterar, eventualmente, o GP do Brasil em uma semana, quem sabe, antecipar em uma semana. Circulou já alguns calendários não oficiais, de certa forma, um pouco de especulação, mas poderia ter também alguma realidade. E o GP do Brasil, então, não seria disputado no dia 15, mas seria disputado no dia 8. Mas como isso ainda não está oficializado, nem foi informado oficialmente, a gente continua aguardando, então, a definição do calendário, e assim que o calendário sair, os ingressos vão ser colocados à venda. A ideia, a gente segue mais ou menos o que está acontecendo fora daqui. Metade de novembro, a gente espera, tomara, aliás, o vírus já se afastou, já caiu, a curva já desceu completamente, o país, a cidade de São Paulo devem voltar à sua normalidade, então a corrida seria disputada dentro dos parâmetros normais. Então, e obviamente com o público, não teria muito sentido não ser com o público. Então, a gente espera isso. Eu imagino que a corrida, se não for no dia 15, como está no calendário inicial, foi divulgado aí no começo do ano e tal, será no dia 8. Fora disso, não vejo nenhuma outra possibilidade. Então, a gente só está aguardando isso para iniciar a venda dos ingressos. De concreto, até agora, é isso que a gente pode informar, é isso que existe. E eu te pergunto, emendando nisso, como é que essa pandemia, toda essa situação, pode influenciar na renovação de contrato do GP do Brasil, já que o contrato que a gente sabe que se encerra na prova de 2020, né, esse atual contrato, em que pé estava essa negociação antes de tudo isso e como que isso pode influenciar no futuro da corrida? Não, o trabalho para a renovação do contrato estava bem encaminhado, aí ele foi interrompido por conta da pandemia. A preocupação, obviamente, da Liberty Media imediata foi tentar, vamos dizer, realizar, né? Reestruturar o campeonato todo. Você teve corrida, começou com o cancelamento da Austrália, com uma coisa complicada, porque estava todo mundo já na Austrália, cancelaram nas vésperas do primeiro treino. Então, obviamente que a coisa mais imediata para a Liberty foi, que até agora continua trabalhando, é refazer o campeonato. A partir daí, volta certamente a falar do contrato. E os promotores aqui, a Prefeitura Municipal, eles estão bastante otimistas com o encaminhamento das conversas com a Liberty. Então, a gente pode esperar que, quem sabe, até deveria ter que ser, né, até o final desse ano, a renovação do contrato para começar a se preparar, então, para a prova de 2021. Uma coisa que eu abordei bastante com o Sérgio Berti na live que nós fizemos na sexta-feira foi a questão de como a Fórmula 1 ela influencia na questão da cidade, né? Como ela impacta positivamente a cidade, as finanças, o turismo, a imagem da cidade. Isso tudo é levado em consideração e por isso você enxerga o empenho da Prefeitura em fazer essa renovação? A Prefeitura está bastante interessada, o prefeito Bruno Covas, desde o início, também o governador, o João Dória, os dois estão bastante alinhados nessa questão da renovação do contrato. E é claro que para a cidade é muito bom. Você tem as imagens da cidade são projetadas para o mundo inteiro, você traz turista de fora, do exterior, você traz turista de outros estados do Brasil. Mas eu vou dar um dado que eu acho que é um dado muito marcante. A primeira corrida que foi disputada no Azerbaijão,
ainda nem era GP do Azerbaijão, a primeira delas foi GP da Europa. Sim. Ela, disputada na corrida de rua, cidade de Baku, não era, pelo menos, uma cidade muito conhecida do turista europeu, não era, vamos dizer, uma meta turística do europeu de uma maneira geral. Após a primeira corrida, essa que foi GP da Europa, o aumento do fluxo de turistas em Baku aumentou em 350%. E no ano seguinte, que a GP passou a se chamar GP do Azerbaijão, mais 150%. Ou seja, em 2 anos, houve um aumento do fluxo de turistas de 500%. Então, por aí a gente tem uma imagem, dimensão, um patamar, uma dimensão da força que a Fórmula 1 tem para levar uma imagem, trazer turista e tornar uma cidade pouco conhecida, como era o caso de Baku, numa meca de turismo internacional. Excelente, excelente. Castilho, a gente torce aí pelo futuro do GP do Brasil, para que tudo se resolva, para que não só a pandemia se resolva, para que a gente tenha o GP do Brasil de maneira segura em 2020, como também a gente tenha o GP do Brasil por muitos e muitos anos.